Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajuda-nos, Senhor, a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra do Senhor para nós neste dia é: não tenhais medo. Recordamos com estas palavras as instruções de Jesus a seus discípulos. Nos remetemos à nossa vida cotidiana. De que mais temos medo? De matar o corpo ou a alma? Não tenhais medo de quem mata o corpo, mas tenham medo de quem mata a alma e a leva para o inferno. Queridos irmãos e irmãs, neste dia nós refletimos sobre as diversas dimensões da vida humana em que nós temos medo. De que verdadeiramente nós temos medo? Nós encontramos muitas vezes realidades difíceis que deveríamos ter medo e não temos. Muitas vezes nós cuidamos simplesmente do corpo e não cuidamos da alma. Exercitamos o corpo, mas não exercitamos a alma. Aprimoramos o nosso conhecimento, a nossa vida temporal, mas não a vida espiritual. Precisamos ainda mais, meus irmãos e irmãs, aprimorar, cuidar, viver intensamente a nossa vida espiritual, cuidando ainda mais da nossa vida espiritual dentro do nosso coração. Como é importante vivermos esse tempo da graça de Deus em nossas vidas. Lembramos um tempo difícil que nós tínhamos muito medo, o tempo do coronavírus, todo mundo trancado dentro de sua própria realidade, dentro do seu próprio mundo, e vimos muitas pessoas queridas partirem deste mundo e o medo só ia aumentando. Nem todas as pessoas queriam buscar os devidos cuidados para se proteger deste mal. Com relação à nossa vida espiritual, de que males nós temos mais medo? Aonde queremos de fato viver este medo? Aonde queremos de fato estar? Queremos estar de fato com Deus. Para isto, nós temos que ter medo do pecado que destrói a nossa vida espiritual. Aproximemos a nossa vida espiritual ainda mais no conhecimento de Deus, para sermos ainda mais íntimos de Deus. Buscamos, no entanto, vivenciar este tempo presente em nossa vida. As instruções de Jesus aos seus discípulos também são as instruções de Jesus para nós. Para de fato anunciarmos aquilo que é boa nova, Cristo e o seu reino, temos que deixar o nosso coração ser tocado por Ele. Temos que ter medo, não das coisas deste mundo, mas temos que ter medo daquilo que destrói a nossa vida espiritual, nossa vida em Deus. Alegremos-nos, queridos irmãos e irmãs, por mais um dia que o Senhor nos concede viver. Vivamos intensamente, cuidando da nossa vida espiritual,
porque somos de Deus, pertencemos ao céu. Então façamos por merecer, para termos a alegria do encontro com o Senhor no tempo em que Ele preparar, no dia de sua vontade. Viver santamente a vontade de Deus não é fácil, mas vivamos uma coisa de cada vez, para termos a alegria de viver o processo e ter a honra de estar sempre com o Senhor. Lembre-se, declare na sua vida: eu não tenho medo, mas eu tenho Cristo. E se você tem Cristo, você não tem medo. Tenha fé, tenha coragem, porque o Senhor te ama, assim como você é. Busquemos cada vez mais sermos pessoas melhores, mais próximas de Deus. Busquemos também, na bem-aventurada sempre Virgem Maria, a nossa coragem e a nossa força, porque ela é nossa fiel intercessora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor nos abençoe, nos proteja e nos livre de todo mal. Tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor e na companhia de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.